Boa noite a todas e todos. Sai do meio que o papo é sem arrudeio, né? Tô fazendo um programa aqui especial, um programa diferente, né? Porque esse programa que eu tô fazendo aqui sozinho agora é um programa histórico, tá? É um programa muito importante. Nesse programa, né, eu tô vindo aqui falar com vocês, né? Dessa vez, excepcionalmente, a gente não está fazendo o programa ao vivo, né? Eu estou fazendo esse programa gravado, estou colocando no ar aqui no canal Papo Sem Arrodeio para você assistir, para trazer, né, justamente essa informação que com certeza você já conhece, você já sabe, né? Você já recebeu essa notícia histórica, importantíssima para a história do nosso país. Hoje, dia 30 de outubro de 2022, nós tivemos aí a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse segundo turno das eleições. Até o momento a gente já tem mais de 60 milhões de votos apurados, né? Falta ainda um pouquinho aí das urnas serem apuradas, mas o resultado já está sacramentado, né? O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, acabou de fazer o seu pronunciamento, né? Como presidente eleito, e eu vim aqui não somente para trazer essa notícia que você já sabe, né? Você provavelmente, principalmente se você votou no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, você deve estar comemorando ainda, né, essa vitória, mas analisar todo esse processo, analisar aí o que representa esse momento para a nossa história, né, que é um momento muito importante. E nós aqui do canal Papo Sem Arrudeio, nós nunca fugimos, né, da responsabilidade de nos posicionar. Nós nunca deixamos de firmar o nosso posicionamento, deixar claro, a gente tem lado sim, né? O problema não é ter lado, o problema é fingir que não tem, né? Você ter um lado e fingir que é imparcial, fingir isenção, né? E nós, desde o início, né, desde o primeiro programa lá em 2020, né, maio de 2020, a gente sempre deixou muito claro de que lado a gente está, né? Estamos do lado da democracia, estamos do lado do trabalhador, da trabalhadora, estamos do lado dos mais pobres, estamos do lado das negras e negros, estamos do lado das mulheres, estamos do lado da população LGBTQIA+, né? Estamos do lado da educação, estamos do lado da saúde, estamos do lado da ciência e da tecnologia. A gente sempre se posicionou e não seria agora que a gente iria deixar de se posicionar, né? Expusemos inclusive o nosso posicionamento em todas as nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, né? Deixamos muito claro. O Edu Oliveira, ele ficou até preocupado, ele disse, olha, ele falou para mim, a gente se posicionando assim provavelmente vai perder seguidores, mas dane-se, a gente tem uma responsabilidade maior de estar do lado certo da história, e é isso que importa, né? Então, em 2018, nós tivemos a eleição presidencial, uma eleição também atípica, uma eleição que teve elementos aí importantes, né, que colocaram essa eleição de 2018 na história também, né? Foi o ano em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi impedido de disputar as eleições, né,
porque foi posto na cadeia em um processo eivado de vícios, em um processo fraudulento, em que os personagens aí de toda essa armação, né, eles estavam juntos ali com um objetivo específico, né? Muita gente não entende a gravidade da coisa. Um juiz federal, né, empenhado em condenar um réu. Né? Quem entende minimamente o que é o direito, o que é a justiça, sabe que o papel do juiz é julgar de forma imparcial, né? É dar o seu veredito de acordo com a verdade tal como se apresenta a ele, a partir das provas apresentadas, né? A partir das evidências que são colocadas, dos depoimentos que são colhidos. E a partir daí ele toma uma decisão baseada única e exclusivamente na verdade. Não foi o que aconteceu com o juiz Sérgio Moro. Ele estava empenhado em condenar o ex-presidente Lula. Ele coletava apenas o que lhe interessava dos depoimentos. Ele só aproveitava os depoimentos que servissem ao objetivo dele de condenar. Né? Os que não condenassem o presidente Lula, ele descartava. Né? Houve delações que foram compradas. Né? Foi um processo totalmente fraudulento que acabou resultando na condenação injusta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As provas vieram à tona de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, né, e de que todo o processo estava ali viciado. Né? Mas naquele momento o ex-presidente Lula foi preso, foi impedido de disputar o pleito. O Partido dos Trabalhadores decidiu por apresentar como candidato à presidência da República o candidato Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação dos governos do PT. E numa campanha, né, que muita gente não lembra que a campanha feita pelo então candidato Jair Bolsonaro foi uma campanha desleal, uma campanha desleal. Ele cometeu crime eleitoral e ninguém mais fala sobre isso. Né? Os disparos ilegais de mensagens de WhatsApp. Ficou provado que houve disparo ilegal. Né? Houve aí a injeção de mais de 1 milhão, né, nesses disparos de mensagens de WhatsApp ilegais, certo? Envolveram inclusive o empresário Luciano Hang, que até hoje é um grande aliado, né, do Jair Bolsonaro. O resultado foi que Jair Bolsonaro venceu aquela eleição. E eu lembro até hoje de ter visto as lágrimas, né, de muita gente, inclusive de pessoas LGBTQIA+, que sabiam que teriam aí 4 anos difíceis pela frente. 4 anos de muito sofrimento pela frente, com um governo que iria legitimar a discriminação, a LGBTQIA+, fobia, né? a exclusão, a violência contra essa população. Né? Eu lembro que quem entendeu realmente o que seria o governo Bolsonaro, quem entendeu o tamanho da tragédia, sabe, estava em desespero. Entre eles estava eu, que tinha certeza
de que esse governo seria um desastre, seria uma grande tragédia, né? Naquela ocasião, eu estava muito mais preocupado com a incompetência, a incapacidade daquele cidadão de governar o Brasil, né? Haja vista que é um sujeito que não tem capacidade intelectual, não tem maturidade, né? Um sujeito completamente infantil, sujeito infantil, né? Muito mais preocupante, né, essa característica dele do que, de fato, ele ser machista, racista, homofóbico, né? Que graças a Deus a gente tem ainda instituições que protegem o nosso povo. Então, eu sabia que iriam conseguir minimizar os danos e graças a Deus a gente teve aí, né, os poderes atuando, a Constituição a nosso favor, né? A gente teve a lei ao nosso favor e esses grupos mais vulneráveis da nossa sociedade não sofreram tantos danos, né, quanto se realmente o Jair Bolsonaro tivesse um poder maior nas mãos. Poder esse que ele poderia ter conseguido caso se reelegesse agora. Entendam a importância, a gente vai chegar lá, a importância dessa vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nessa eleição é fundamental para a saúde da nossa democracia. Importante entender isso, tá? Então eu fiquei muito preocupado após aquele resultado em 2018. Eu sabia que seria um desastre. Eu temia uma crise energética, eu temia uma crise sem precedentes na economia, né? Um sujeito que nem iria conseguir governar para os pobres e também iria ser uma tragédia para a nossa indústria, para as nossas empresas, para tudo. É um sujeito que, foram muito poucos os que de fato se beneficiaram com esse governo Bolsonaro. Porque ele não é só mau, ele é mau e é incompetente. Ele é mau e incompetente, né? Então nós tivemos que aguentar 4 anos desse governo. Nós tivemos que aguentar, né? A maioria de nós, lamentavelmente, porque infelizmente muitos não aguentaram. Muitos não aguentaram. Eu não estou falando só essa próxima página aí da história, né? Esse próximo capítulo da história que foi em 2020, vem essa pandemia, né? De proporções bíblicas, né? Essa pandemia cruel, né? Que assolou aí o mundo e afetou demais o nosso país, porque tivemos um presidente, como eu disse, imaturo e incompetente. Primeiramente, ele não soube, né, ele não teve a decência, na verdade, de deixar de lado as questões ideológicas, deixar de lado a política e pensar no bem maior, né, que é a vida das pessoas. Se reunir com todos os governadores, com os prefeitos dos municípios, traçar um plano, né, nacional de combate à Covid, né, um plano integrado, aí, um pacto nacional, né, contra a Covid, com ações coordenadas, ações integradas, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo ali junto. Não, ele não fez isso. Ele não fez isso.
ele simplesmente, em meio à tragédia, em meio ao desespero, ele simplesmente brigava com todo mundo, brigou com os governadores do Nordeste, né? Brigou com o João Dória, brigou com todo mundo, brigou com ex-aliados, né? Brigou com o Wilson Witzel lá do Rio de Janeiro, brigou com todo mundo, né? Se comportou como um moleque, não queria usar máscara, não queria distanciamento social, não queria nenhum dos procedimentos, nenhum dos protocolos para se combater a Covid, né? E ao mesmo tempo dizia que a economia não podia parar, né? Que as atividades econômicas precisavam continuar acontecendo, a roda da economia precisava girar, que é um contrassenso. Se ele queria que a economia continuasse a funcionar, que as coisas continuassem a funcionar, então ele deveria ter incentivado, seguir os protocolos, respeitar os protocolos, né? Apoiar, né, o desenvolvimento da vacina, ser o primeiro a ser vacinado no Brasil assim que a vacina chegasse, né? E não foi isso que ele fez. Criticou a vacina, né? Criticou o isolamento social, criticou todos os protocolos, uso de máscara. Havia um desespero que eu até hoje não consigo entender por que tanto desespero para acabar com o uso de máscara. O uso de máscara não afetava nada, né, o nosso país. A máscara não atrapalhava em nada, a máscara não atrapalhava a economia, a máscara não atrapalhava o trabalho, a máscara não atrapalhava em nada, sabe? Mas era pura maldade, puro negacionismo, né? O resultado foi esse, que nós tivemos, nesse período de pandemia, né, danos à economia muito maiores, ao contrário do que muitos bolsonaristas dizem. Os danos causados à economia foram muito maiores do que poderiam ter sido. Claro que todo mundo sofreu com a pandemia, todos os países do mundo ali que foram afetados ali sofreram, mas só você comparar o Brasil com outros países da América Latina, né? Vários outros países do mundo, né? O Brasil tanto teve um número muito grande de mortos, né? Teve 11%, né, do número de mortos no mundo, né? E foi uma coisa assim, uma coisa absurda o que aconteceu durante essa pandemia. Mas mesmo antes da pandemia a gente teve cortes nas verbas para a educação, cortes nas verbas para as universidades públicas. Em 2019 a gente já estava nas ruas protestando contra o sucateamento das universidades federais, dos institutos federais, as universidades no Brasil que diziam a gente não tem recurso para terminar o ano. A gente não está tendo dinheiro para pagar as contas, pagar a conta de luz das universidades, né? Uma série de outros problemas, gente, sabe? O grande problema do governo Jair Bolsonaro não foi a má gestão da pandemia somente, sabe? Foi um governo desastroso em todos os sentidos. Não houve demarcação de terra indígena, né? O governo Jair Bolsonaro foi marcado por esse descaso com as populações originárias do nosso país, recorde de desmatamento na Amazônia, de queimada, né? Destruição do meio ambiente, que ele nega, que ele tentou maquiar os números, os dados ali nos debates, mas a realidade não pode ser negada. O
O governo Jair Bolsonaro foi um desastre para o meio ambiente, né? E aí ele chega no ano de eleição, no último ano dele de mandato, e ele entra em desespero e corre para tentar aprovar uma emenda constitucional que permitisse que ele despejasse dinheiro público para tentar melhorar a sua imagem, né? E programas sociais, e um monte de coisa, e Auxílio Brasil de R$ 600, né? Medidas paliativas aí para reduzir o preço dos combustíveis, né? Maquiar os dados ali para tentar passar a ideia de que o desemprego caiu, né? Incluindo ali na conta dele trabalhador precarizado, trabalhador na categoria de microempreendedor individual, né? E aí ele coloca toda essa galera como empregados, né? E aí reduz o índice de desemprego, né? Número maquiado. Então, gente, por que eu estou fazendo esse retrospecto, né? Essa retrospectiva do governo Jair Bolsonaro? Para que você entenda o quanto foi importante neste momento a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que impediu que esse sujeito, Jair Bolsonaro, né, continuasse no poder por mais 4 anos. O que ele iria fazer se ele permanecesse no poder por mais 4 anos? Iria avançar com a agenda de reformas que destroem os direitos do trabalhador, destroem as garantias previdenciárias do trabalhador. Ele iria tentar aprovar uma emenda constitucional que ampliasse o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Com que objetivo? Com o objetivo de ter a prerrogativa de nomear, de indicar, né, mais ministros para o Supremo Tribunal Federal e ter metade ou mais da metade dos ministros do Supremo Tribunal Federal aliados a ele, né? E que endossassem tudo que ele quisesse fazer. Gente, sabe qual é o risco disso? O risco seria o seguinte: se ele decidisse, chegamos ao ano 2026, ano de eleição novamente para presidente da República, se ele decidisse, olha, vamos suspender as eleições, não vai ter eleição não. Ele ia criar ali um fato, criar uma narrativa para justificar e ia dizer, não teremos eleição em 2026. O Supremo Tribunal Federal não iria impedir, porque ele teria uma maioria lá dentro. O Congresso Nacional não iria impedir, porque ele já construiu ali, né, uma base muito forte ali, com quase 100 deputados federais eleitos, mais um monte de senadores. Então, o projeto de poder de Jair Bolsonaro incluía avançar ali, aumentar a sua capilaridade, a sua penetração nos 3 poderes da República. E assim fazer uma escalada autoritária, ditatorial, a ponto de destruir de vez a nossa democracia. E aí destruir de vez, né, toda e qualquer garantia que o pobre tivesse de um mínimo de dignidade. A gente sabe já que esse auxílio de R$ 600 que ele se orgulha de estar pagando não iria durar até janeiro. A partir de janeiro está previsto o valor de R$ 405 apenas, né? A gente sabe também que essas medidas para conter o aumento da inflação, conter o aumento dos combustíveis é um paliativo,
né? E provavelmente agora, a partir de amanhã, a gente vai ver o desastre acontecer, né? Os combustíveis devem subir, devem continuar subindo agora, voltar a subir, né? Então, gente, nós tivemos aí essa vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje a gente já teve... Vejam só, olha que tanta coisa que aconteceu, né? Tivemos aí, ontem, a gente não falou sobre isso no nosso último programa, porque nosso último programa foi na sexta-feira. E aí ontem tivemos aí a deputada bolsonarista Carla Zambelli perseguindo um eleitor de Lula, um homem negro com uma arma na mão, né? Perseguindo com uma arma na mão. Ele foi agredido, as imagens estão aí para todo mundo ver. Ele levou chutes, né? Levou pontapés. Ele foi agredido e ele foi ameaçado com uma arma, né? Além de todo o absurdo dessa cena, né? Às 24 horas antes da eleição, é proibido, né, as pessoas portarem arma. Ela estava descumprindo uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral, que ela disse que não tinha poder para obrigá-la a não usar arma, porque o ministro lá do presidente do TSE não é um legislador, né? É uma pessoa que não respeita as instituições, não respeita, né, a república, não respeita os poderes constituídos, né? E aí, hoje, né, contrariando também a determinação do Tribunal Superior Eleitoral, o chefe da Polícia Rodoviária Federal, né, Silvanei Vasquez, né, acredito que é esse o nome dele, ele contraria essa determinação do Tribunal Superior Eleitoral e ordena operações da Polícia Rodoviária Federal parando ônibus, isso principalmente no Nordeste, né? Principalmente aqui no Nordeste, para impedir os eleitores de Lula de chegarem ao local de votação, impedir que eles exercessem seu direito de voto. Foi crime. O chefe da Polícia Rodoviária Federal cometeu crime. Certo? Vamos aguardar aí as notícias, né, o desdobramento dessa situação para ver se ele vai receber alguma punição, que tipo de punição ele vai receber, né? Esse sujeito deveria ser preso, bem como a deputada Carla Zambelli. E é nesse cenário, gente, né, de ataques bolsonaristas à democracia, ataques, né, ao direito do voto, né, esse jogo desleal para tentar vencer uma eleição de forma suja, né, que ainda assim a justiça prevaleceu, a democracia prevaleceu, o poder do voto prevaleceu e Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito, né, com mais de 60 milhões de votos. Eu posso estar errado, vocês podem, né, conferir aí. Eu tenho quase certeza de que a informação está correta. A maior votação da história, né, de um presidente da República. A maior votação da história. 60 milhões de votos. Né, mais do que isso. 60 milhões, cento e alguma coisa mil, e as urnas ainda não foram 100% apuradas. Ainda tem mais alguns votinhos aí para a gente somar. Eu quero, inclusive, gente, depois registrar o número, porque esse número não vai sair da minha memória.
Eu não vou esquecer nunca mais desse número. Né? Eu estou esperando o número final. Né? Eu acho que eu vou fazer um quadro para colocar aqui na minha parede. Né? Então, gente, vencemos essa eleição. Né? Tiramos agora do poder esse cidadão, esse cidadão horrendo. Viramos uma página importante da história do nosso país, uma página sombria, uma página, né, feia, né, uma mácula na história do nosso país, que nós conseguimos superar. Claro, vai ficar manchado, né, vai ficar manchada a história do nosso país com esse capítulo sombrio. Né? Essa página da história do Brasil vai ficar manchada de sangue, porque, como eu disse, morreram, né, mais de 600 mil brasileiros e brasileiras na pandemia, mas morreu também muita gente de outras formas, né, pela fome, pela violência. Né? Essa vitória a gente dedica às vítimas da pandemia, que poderiam ter sido salvas se a vacina tivesse chegado a tempo, né? Se tivesse havido esse pacto, né, pela vida, pela saúde. A gente dedica a todos os eleitores de Lula que foram assassinados por bolsonaristas, né? Nessa escalada de ódio que a gente viu durante esses dias aí, esses dias de medo que a gente viveu, todas essas pessoas que morreram. Né? Então, essa vitória é dedicada a eles. Eu acho que esse número de 60 milhões e mais um bocado aí de votos, a gente poderia simbolicamente somar com os votos dessas pessoas, né, que infelizmente não puderam comparecer às urnas hoje porque estão agora lá no céu. Né? Essas pessoas que não puderam votar hoje porque tiveram a sua vida mortal, né, encurtada, encerrada. Então, parabéns ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, parabéns ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, parabéns aí ao governador João Azevedo, governador reeleito aqui da Paraíba, parabéns à governadora eleita de Pernambuco, Raquel Lira, né, que nós vamos estar de olho, cuide da educação em Pernambuco, que precisa muito, cuide da saúde em Pernambuco e cuide da segurança pública em Pernambuco. Cuide dos mais vulneráveis, Raquel Lira, porque nós vamos estar de olho em você. Não pense que nós não estaremos, porque nós estaremos sim. E parabéns ao povo brasileiro. Parabéns ao povo brasileiro, porque agora eu não vou prometer que vai vir, né, o paraíso, mas com certeza virão dias melhores. Com certeza agora nós teremos um presidente decente, um presidente respeitado internacionalmente, um presidente que sabe dialogar com quem pensa diferente. Ele vai ter essa capacidade de dialogar com todos os governadores do Brasil. Né? Ao contrário do que muitos estão dizendo também, ele vai ter a habilidade política para negociar com o Congresso e governar junto com o Congresso, que nunca foi problema para Luiz Inácio Lula da Silva. Nunca foi um problema governar
com o Congresso. E não é agora que vai ser. Então, muito obrigado a você que nos assistiu até aqui, tá? A gente volta, né? Agora eu acredito que dessa vez a gente volta no sábado mesmo, né? Com o nosso programa Papo Sem Arrudeio. A gente está perseguindo aí 2 objetivos. O primeiro é certo que a gente vai alcançar, né? Chegar ao nosso programa de número 100, e aí a gente tem novidades para você, né? Aguarde e você verá. E segundo, né, os 1000 inscritos. E aí a gente precisa da sua ajuda, né? Se você não é inscrita, não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Se você já é inscrita, já é inscrito no nosso canal, pede para algum amigo, pede para o familiar, para todo mundo que você conhece, para se inscrever também, para a gente chegar a esses 1000 inscritos. E aí a gente vai ter condições de oferecer um conteúdo de ainda mais qualidade para você. E é isso aí, gente. Beijo para todo mundo. Vitória, né? Lula, presidente. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.